Olá, pessoas! Eu sou a Aninha e hoje eu vim aqui para ensinar um pouco para vocês sobre a história da moda na série O Gambito da Rainha. Essa minissérie, lançada em 2020 pela Netflix, fez um sucesso estrondoso diante do público, justamente por trazer uma temática pouco conhecida entre os seus espectadores, que é o mundo do xadrez. A série O Gambito da Rainha se passa entre as décadas de 1950 até o final da década de 1960 e conta a história da Beth Harmon, uma grande enxadrista. Vamos centrar em falar para vocês da história da moda nas décadas de 1950 e 1960, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que é onde se passa da maior parte do tempo a história do Gambito da Rainha. O figurino da série foi muito comentado, foi muito elogiado, em grande parte porque ele não tira o protagonismo da personagem da Beth Harmon, ajuda a contar a história, e ele é muito fidedigno com os períodos históricos que ele retrata. Sim, eu vou contar a história da moda para vocês, que é uma surpresa deste vídeo, mostrando o figurino de O Gambito da Rainha, que está disponível numa exposição virtual que a Netflix criou. Vocês podem ver aqui no link da descrição. Esse é o vestido que a Beth está usando quando ela chega no orfanato. Este primeiro vestido é um vestido de transição do final da década de 50 e começo da década de 1960. É um vestido copiado de um catálogo da Sears e vocês podem ver essa transição porque ele é um pouco mais curto, mas ainda conserva uma certa característica de rigor e feminilidade. Essa é a primeira vez que a Beth usa xadrez, que acaba se tornando uma marca da série, e é um vestido muito característico da década de 1950. A saia rodada, a cintura marcada, o busto projetado, esse casaqueto mais curto que evidencia a cintura, são muito característicos da década de 1950. Esse já é um vestido inspirado numa criação do Pierre Cardin, um estilista muito proeminente da época, e ele tem todas as características da cultura jovem. Essa cintura tubular, a cintura rebaixada, o comprimento mais curto do vestido. Este também é uma criação inspirada no André Regis, que era um outro designer muito famoso do período, caracterizado por essa cultura jovem, essa coisa mais despojada, mais simplificada, também característicos da época. Este é um outro vestido muito marcante, que inclusive a figurinista disse que a ideia era trazer um pouco de feminilidade, de movimento, e também foi um vestido inspirado numa criação do Pierre Cardin por volta de entre 1966 e 1968. Este é um vestido mais ou menos da metade da década de 1960, que marca muito a cultura da época. Vocês verem que é um vestido bem curtinho, a perna dela aparece bastante. É a primeira vez na história que as mulheres mostram os joelhos na década de 1960, e esse vestido se torna um marco da liberdade do vestir feminino através dessa estética. Este é um vestido de veludo da metade da década de 60, inspirado numa casa de moda muito famosa de Londres, chamada Biba. A Biba foi uma referência de estilo e foi uma referência de moda durante quase toda a década de 60, e ela era caracterizada exatamente por essas peças mais glamurosas, mais luxuosas. Esse já é um casaco que ela tá usando, que é mais ou menos do final da década de 60, inspirado num designer de Los Angeles. Mostra muito essa estética, o xadrez, que é uma característica para marcar muito da profissão dela. É um casaco mais solto, mas com essas características de modelagem. Esse é o vestido que a mãe dela usa, e esse vestido é uma cópia de um vestido da Dior de 1955. Nessa época era muito comum que as grandes maisons comprassem modelos das próprias grandes marcas para vender para suas clientes que não tinham dinheiro para comprar uma peça dessas original. E este vestido, por último, é um vestido vintage original do André Regis. Ela é uma das poucas peças vintage originais da série, e ele é de 1966 e 1968, e muito característico da estética da época. E outros países da Europa eram muito influentes na moda de maneira geral,
quando a gente fala de Ocidente em outros lugares, mas também se produziu uma moda diferente daquela que a gente viu em país em várias outras localidades do mundo. Então a história da moda que eu vou contar aqui é a história da moda nos Estados Unidos, em alguns países do continente europeu, nas décadas de 1950 e 60. De 1950, que foi literalmente o período pós-Segunda Guerra Mundial, foi fortemente marcada e influenciada pela estética da década anterior. Como assim? Em 1947, Monsieur Dior, que é este senhor que vocês estão vendo aqui, cria o famosíssimo e icônico New Look, que vai influenciar toda a estética, criação de moda, desejo e gosto de praticamente toda a década de 1950, principalmente nos Estados Unidos e em vários dos países do continente europeu. Ela é uma estética caracterizada, como vocês podem ver, a ação da cintura feminina, que era bastante comprimida, inclusive com a ajuda de cintos e espartilhos, né? Altos finos, altíssimos, as saias muito volumosas que evidenciavam o quadril, seios projetados e protuberantes, o colo feminino e chapéus e uso de luvas. Era uma estética que exaltava as formas associadas à feminilidade. Então, cintura, busto e quadril. Era uma estética que valorizava o luxo, o glamour e a opulência. Inclusive, isso se dá também por conta do contexto histórico que estava acontecendo no período. Depois da penúria e dos anos duros da Segunda Guerra Mundial, a sociedade da época precisava recuperar a economia e a indústria têxtil precisava se recuperar. Eles fizeram isso acontecer, fazendo as pessoas desejarem coisas novas. Para quem não sabe, o Monsieur Dior era patrocinado por um grande empresário da indústria têxtil chamado Marcel Bussac, que tinha uma tecelagem. Então, quando Monsieur Dior cria o New Look e que usa metros e metros e mais metros de tecido, chegava a se usar mais de 10 metros de tecido para fazer uma única saia godê, estimulava o quê? A venda dos tecidos. Você estimulava os aviamentos, utilizava-se uma quantidade enorme de matéria-prima para fazer esses looks. Então, você fez o quê? Você reavivou e reacendeu a indústria têxtil, mediante estimular o consumo e o desejo, principalmente do público feminino. A gente tinha também uma forte influência da moda norte-americana, dado que, como a Segunda Guerra Mundial se deu praticamente em território europeu, os Estados Unidos acabaram por desenvolver muito fortemente a sua indústria têxtil de moda durante o período da Segunda Guerra. E eles desenvolveram uma certa excelência e primazia no desenvolvimento de produção em série, de roupas prêt-à-porter. Essa influência se dá também por conta de alguns criadores norte-americanos que acabam trazendo um pouco dessa estética, da praticidade que o público norte-americano gostava de ter na hora de se vestir. E a gente vê também uma influência muito forte na década de 1950 do início da influência da cultura jovem. Vocês vão lembrar de duas pessoas muito importantes na música, que é Sister Rosetta, que vocês estão vendo aqui do lado, e Elvis Presley. Dizem, inclusive, que o Elvis Presley se inspirou na Sister Rosetta, nos seus passos, nas suas batidas e tal, que ela foi uma das precursoras do rock and roll. E o rock and roll teve uma influência muito grande nessa geração de jovens dos anos 1950, que disruptivos queriam viver, vestir-se e escutar coisas diferentes dos seus pais. Tentava criar sua estética própria através do uso do jeans, da camiseta branca, que deixa de ser uma roupa de baixo, praticamente um underwear, para se tornar uma peça utilizada à vista de todo mundo. O uso das calças jeans, o uso da calça de cintura alta, cigarrete, das sapatilhas, de sapatos estilo Oxford, das meias soquetes.
Essas influências todas existiam nesse grupo de jovens na década de 1950, mas a gente ainda vê presente o uso das camisas de botão, dos cardigans, das saias midis godês rodadas, extremamente volumosas, dos vestidos de baile com aquele corpete, aquele decote coração ajustados na cintura e muito volumosos. Então a gente tem uma mistura na juventude de uma influência que já começa a aparecer de uma moda jovem com essa moda mais tradicional, mais conservadora da década de 1950. E na década de 1960, onde também se passa o Gambito da Rainha, que já é uma estética que claramente vocês conseguem ver que é a influência que eu tô, em que a moda jovem reina, prevalece e passa a influenciar a indústria da moda completamente. Se a partir da década de 60 é a cultura jovem, é esse grupo de jovens que quer romper completamente com as tradições, o modo de vida e o vestir das gerações anteriores e que usam a moda como uma forma de comunicar esses valores, ideias e conceitos. A moda não está dissociada da política, do contexto histórico que ela se encontra. Inclusive, existe um termo da filosofia alemão chamado Zeitgeist, que traduz-se como o espírito do tempo, o espírito de uma época. E a moda tem justamente essa capacidade de materializar o espírito do tempo de uma época, que obviamente é um conceito e uma ideia completamente imaterial. E a moda da década de 60 representa todo esse espírito dessa cultura jovem. Ela representa também, e a gente pode perceber, a forte influência do futurismo, que é influenciado pela corrida espacial. Durante toda a série O Gambito da Rainha, vocês vão perceber muito fortemente a influência que a Guerra Fria tem nas relações, no comportamento e na forma como algumas coisas se dão. A Guerra Fria começou depois da Segunda Guerra Mundial, conflito que não é exatamente bélico, travado entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos pelo controle, poder e influência de todo o mundo. Percebe na década de 60 o quê? Um vestuário mais simples. As mulheres, pela primeira vez na história, passam a mostrar os joelhos. As saias se encurtam, a mini saia se populariza. Tem uma das cenas que ela já tá usando uma mini saia bem mais curta do que a gente pode ver com os figurinos que ela utiliza e que a mãe dela utiliza, que mostra muito da estética de 1950. É uma silhueta mais curta, mais reta, mais longe do corpo e que não evidencia e caracteriza de maneira forte o que a gente via, por exemplo, no look do Dior, no new look do Dior, a silhueta feminina muito marcada, os seios projetados, o quadril evidenciado. Essa silhueta que a gente chama de silhueta em tubo, ela é muito mais exaltada e valorizada. O futurismo, a gente tem muito presente aquelas botas de cano médio, os vestidos e saias bem mais curtos, os vestidos tubinhos, os cabelos com topete, aqueles cabelos volumosos que eram uma representação em termos de estética e beleza dos capacetes espaciais. Se vocês prestarem atenção na forma desse topete no volume, ela praticamente imita a forma dos capacetes espaciais, ou seja, uma influência do quê? Da corrida espacial que se deu por conta da Guerra Fria. Olha como a influência da história se dá na moda. E olha como a moda tem a capacidade de materializar o espírito, os valores e os conceitos de uma época. A moda da década de 60 é simples, muito mais despojada, muito mais casual do que aquela moda mais conservadora e estruturada que a gente viu na década anterior. Foi uma ruptura de estética bem intensa. Vamos lembrar que não é assim, 1959, 1960 mudou, já mudou tudo. Não. Foi ao longo dos anos, com a mudança e estrutura social, essas mudanças foram acontecendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a história da moda em O Gambito da Rainha. Netflix, por favor, faz isso com outros figurinos de série que vocês têm, porque eu achei uma coisa super inovadora, acessível
e que é muito importante como material de apoio para quem estuda história da moda. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que, como sempre, eu vou ter o maior prazer de responder. Beijinho e tchau, tchau!